Olá, tudo bem? Eu sou o Léo. Eu sou a Sara. E hoje nós estamos aqui para falar do segundo bloco de Stranger Things. Tá tendo muito hate por aí, o pessoal tá achando que foi injeção de linguiça, outros estão gostando. Vamos ver o que a gente achou, amigo? Bora! No vídeo de hoje, nós vamos então aqui trazer a nossa opinião, a nossa visão dessa segunda parte aí de Stranger Things, esse segundo bloco de 3 episódios, né, amiga? Que tá dando o que falar na internet. Demais. É 880, ai, foi coisa desnecessária, não explicou nada. Muita gente vai me Ai, odiar meu porque eu Deus. vou falar aqui, já vou adiantando, entendeu? Que eu tenho uma opinião sobre essa galera que não gostou. Então é o seguinte, gente, nós vamos aqui ir decorrendo, analisando ponto a ponto algumas coisas que aconteceram nos episódios, tá? Então a gente não vai resumir os episódios, mas a gente vai pontuando o que a gente acha que foi importante que aconteceu e o porquê que a gente não tá concordando com a maioria desse povo aí. Então vamos lá, amigo. Vamos começar da onde parou, né? Beleza. A gente terminou lá aquele primeiro bloco com o Will todo maravilhoso, aquela energia de gostoso dele lá. Amo. A gente descobrindo, na verdade, as pessoas descobrindo que o Noah é um tremendo de um gostoso, né? E aí... Veio aí. E aí, termina. Tivemos um hiato aí de 1 mês. Puta que pariu, né? Já vem aí também a minha primeira crítica do porquê que talvez as pessoas não estão conseguindo se conectar com essa temporada. Essa questão de muito tempo entre um episódio e o outro, a gente perde essa fluidez de acompanhar as mesmas coisas, sabe? Ansiedade, né? É, e aí eu acho que dá margem pra muita teoria mirabolante, que acaba sendo mais interessante do que é entregue. E aí resulta no que a gente chega agora, que já volta, né, com o Mike e a Joyce falando sobre o que ele fez. Tipo, meu Deus, ele, né... Ele é feiticeiro, não sei o que, ele acessou os poderes. Isso, aí todo mundo triste porque as crianças foram levadas, né? Exato. Então a Robin, ali se sentindo mal, o Lucas também, né? O Lucas machucado, porque de certa forma ele tomou ali uma garra ali. Uma arranhada, né? Isso. E aí a gente tá nesse cenário, né? E aí tem alguns diálogos que vão acontecendo, que já tá sendo a primeira crítica, né, amigo? Nesses 3 episódios, a gente pode dizer, inclusive em cenas de resolução de problema, que era pra ser uma cena de ação, que é o que as pessoas esperavam, né? E tem, mas a pessoa não quer esperar até o diálogo. Não dá, não é impossível esperar. Muita gente tá tendo críticas aí, né, ao roteiro, a questão eles acharem desnecessário alguns certos tipos de diálogo, algumas cenas mais arrastadas. Mas, gente, pra mim não teve cena que a gente poderia falar assim, poderia ficar sem essa. A verdade, amigo, é que as pessoas esqueceram sobre o que é Stranger Things, né? Eu com a gente conversa muito sobre, e eu falo que as pessoas esqueceram que... É a minha, né? Não. As pessoas esqueceram que Stranger Things não é sobre monstros, é sobre relações. Então, em nenhum momento a série focou nos Demogorgon, nos Democães, não é sobre isso. Se você parar pra pensar e analisar, desde a primeira temporada é sobre relações. Relações do Mike com o Will, o Mike com os amigos, a chegada da 11, aquela treta entre os amigos de... O Mike basicamente, de uma maneira compulsória, vocês vão aceitar a 11. Porém, quando o Lucas traz a Max, aí já não. É sobre relações, conflitos, conversas. Amizade, namoro, esse desenrolar, né, da relação com os pais. Alguns pais sabem sobre o mundo divertido, outros não. Entra ali a pontinha de ficção científica, claro, né? Que tem é ter o um que background. que é o que atrai, né? Que acaba prendendo nossa atenção. E desde a primeira temporada são cenas de ação no meio de muita conversa, no meio de muita ambientação com aquelas amizades. Então eu tô estranhando muito essa galera que tá falando pra mim, que tá me comentando e jogando na internet que é um lixo. Eu achei um absurdo o último episódio ser com a nota mais baixa de todos os episódios. Vocês são ridículos, eu tô falando, vocês são ridículos, porque assim, Stranger Things não mudou em nada do que entregou desde a primeira temporada. Não concordo com você. Pena. Não ligo se você não concorda. É fato. Reassiste desde a primeira
e você vai contar as cenas de ação que tem na primeira temporada. Conta as cenas de ação na segunda, na terceira, e assim você vai vindo. Você vai perceber que o tempo todo é diálogo, é alguma crise acontecendo, né? A Joyce ali tentando perceber na segunda temporada que os imãs estão caindo e ela corre atrás do Hopper, e aí o Hopper acha que ela tá louca. Então, assim, é tudo muito bem construído para relações, né? Quando o Bob chega pra gente na segunda temporada, ele não é qualquer Bob, ele é o Bob que fez escola com eles, era o Bob gente boa, o Bob engraçado. A gente vê essa relação acontecendo com o Will, com o Jonathan. O Ed também na quarta temporada. O Ed. Né? Entrando ali no núcleo principal. Tipo assim, na quarta temporada a gente tem aquela temática entre o Lucas já cansado de sofrer tanto racismo quanto bullying, tentando ir pro lado dos populares, querendo levar os amigos falando, a gente não precisa disso, a gente tá de boa aqui. O Dutch, ao mesmo tempo, com medo de perder os amigos, porque um tá querendo namorar, o outro tá querendo ser dos populares, então ele encontra esse refúgio no Ed. Exato, né? Porque assim, o Dustin ele vem sendo desprezado já desde a segunda temporada. Porque o Mike se junta com a Eleven, o Lucas com a Max, ele vai ficando, né? O Will, coitado, também naquela crise dele do mundo divertido. O Dustin, ele sai de alívio cômico pro cara traumatizado que perdeu o amigo nos braços. Aí umas pessoas falam que é demais. Aí ele lá, brigando com o Steve, não sei o que, desnecessário. Não, porque não tem que ter essa briga. Gente, a narrativa inteira tá sendo construída entre a insegurança do Steve com relação ao Ed, porque o Steve se sentiu trocado, e a raiva do Dustin dele não entender que o Ed salvou eles. E a arrogância do Steve de falar assim, mas morreu porque não seguiu o que eu falei. O Steve foi bem escroto nessa briga. O Steve é um escroto. Ele é um idiota. Eu fiquei com muita raiva dele nessa cena. Gente, o Steve voltou a ser o cara da primeira temporada. Ele é um idiota. Mas daí deu 5 minutos e tava chorando por eles. Mas calma. Então. Mas assim... Mas sabe o que é isso? É construção narrativa, sabe? É o discorrer, porque as pessoas são instáveis, nós somos instáveis, ninguém é perfeito o tempo inteiro. Então, assim, aquela briga entre eles foi necessária demais, porque o Dustin tá tentando fazer o Steve entender, tipo, porra, eu conheci o Ed há 2 meses, mas o Ed foi mais meu amigo do que todos vocês em todos os anos. E assim, amiga, a gente pode falar, se a gente for analisar as outras temporadas, igual você falou, a receita é a mesma. Na hora do conflito, no conflito maior, digamos assim, né, o grupo se separa, cada um ajuda de um lado, tem um lá não sei na onde, um no mundo invertido, um lá na banheira. E é assim, tá sendo assim, né? Desde tá a um no primeira laboratório. temporada. Aí eu não tô entendendo da onde vocês arrancaram o nariz de vocês que ia ser uma coisa mirabolante. Gente, aonde vocês estavam nos últimos 9 anos? Essa é a minha pergunta. Sabe aquele ditado popular que diz time que tá ganhando não se mexe? Exato. A receita tá funcionando desde a quarta temporada. Por que eles iam querer fazer uma coisa diferente? Exato. Então, tipo assim, a quarta temporada, por exemplo, que é a minha favorita, tá? Mas eu pulo o núcleo militar inteiro, porque pra mim é insuportável. Então, tem narrativas desnecessárias desde a primeira. Só que vocês não estão aceitando isso na cabeça de vocês. Tinha que ser um negócio assim, se não tiver um Demogorgon por frame, não tá bom pra mim. O Vecna tem que estar no episódio inteiro, senão não vai rolar. Tipo, gente, pelo amor de Deus, é a última temporada. Tem que fechar ciclos. E esses ciclos, numa série sobre construção de relação, é de finalizar essas relações. E aí vem outro ponto também que eu acho que as pessoas se frustraram bastante em relação às teorias, né? O que era Hawkins, o que era o mundo invertido. E aparentemente foi uma coisa simples, que é do buraco de minhoca ali, o abismo, nananã. E o povo achou que tipo, ia lá na casa do Pan. Então, amiga, exatamente. E aí as pessoas falam assim, é simples demais. É simples demais? Ou nós, fãs, que somos idealistas demais, jogamos a expectativa, como você falou, na casa do caralho, e aí os irmãos são obrigados... Quando os irmãos, em entrevista, falaram, gente, nenhum fã acertou o que é o final, é porque, assim, a gente foi pra uma casa que a gente é mais simples. Gente, não é tudo isso, calma aí. Gente, eles teriam margem pra ir? Teria. Tem, né? Porque eles mexeram com uma coisa que dá pra você fazer muitas vertentes. Só que assim, gente, é simples. E há beleza no simples, sabe? Eu acho que se fosse mirabolante, vocês iam estar falando que exagerou demais. E a gente não sabe tudo ainda, não acabou a temporada. É esse que é o ponto final, entendeu? Ai, eu tô achando que a série tá um lixo, mas não acabou. Aí
uns recomendando lá assim, ó. Ai, mas esse último episódio, mas não é o último. Tipo assim, não tá com cara de final épico. É porque Mas não não é o final. O final é o 8. Vamos lembrar que tem mais um ainda? Sabe? Eu dou risada, gente. Gente, assim, amigo, tá assustador, tá? Tá assustador. Porque eu fico pensando, me dá medo das próximas produções daqui pra frente. Porque, lembrando que Hollywood é uma indústria, como a gente falou lá em Derry, Hollywood é uma indústria, a gente tem que entender que se não vender, não se fixa. Só que pra vender, vai ter que agradar uma geração rasa pra caralho, que não consegue mais assimilar coisa idiota. De novo, pra mim, você que não entendeu o término da Nancy com o Jonathan, eu tô preocupado com você. E entra naquela questão, né, amiga? Já tem estudos sobre isso, né, que você tinha comentado comigo na nossa conversa antes. Dessa geração TikTok, do povo... A geração imediatista, sabe? Quer ação o tempo inteiro, né? Por quê? Porque tá lá, ó, na timeline infinita, lá o dia inteiro, é estímulo na cabeça o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tipo, tinha gente que assistia postando, né? Tipo, você não vai assistir. Você não tá assistindo. Você não vai emergir, gente. Desculpa, você não tá assistindo, entendeu? Eu não posso perder o hype aqui, eu preciso mandar, porque eu preciso ter mais curtida. Você não tá assistindo, é por isso que pra você a série tá uma merda. De fato, eu concordo. É por isso que tá uma encheção de linguiça. Porque você que tá acostumado com estímulo a cada segundo no seu cérebro, te vem uma temporada que precisa encerrar ciclos e conversas profundas sobre relações humanas, relações interpessoais, pra você vai ser um saco, porque você é raso. Um exemplo que a gente pode citar, porque pra mim, gente, teve cenas épicas nesses 3 episódios, tá? Teve Pra cenas mim, que eu nos fiquei... 7 teve. Que eu fiquei gag. Eu fiquei passada. A do Will é um exemplo, né? Óbvio que foi Will se assumindo. auge. Eu quero falar uma coisa sobre isso depois. E tipo assim, a cena, por exemplo, do Will novamente acessando o Vecna, possuindo ele no momento de tensão ali, falando com a Max, o Max correndo. Gente, que cena foi essa? Então, mas foi maravilhosa. Como é que o povo pode falar assim, mas só foi essa cena? Gente, não foi só essa cena. Sobre o Will se assumindo, tipo assim, amigo, eu tô vendo as pessoas falarem, porque capaz que o menino queer na década de 80 vai se assumir pra 975 mil pessoas ali na sala. Gente, olha, eu vou falar pra você, amigo, o que a falta de você imergir na situação te faz falar merda? Estamos falando de uma cena onde eles estão no cenário apocalíptico, onde eles podem morrer daqui 5 minutos, né? O mundo tá acabando, né? O mundo tá acabando. Toda a construção do Will acessar o Vecna vem da partir do momento em que ele se aceita. Então, partindo dos princípios de que alguém se aceita, ela está cagando para o que vão pensar dela. Pode ser o Mike, que é um amigo de infância, pode ser o Murray, que é o cara que traz as coisas para eles. Né? Mas é o professor. Foda-se, ele se aceitou, ele quer mais do que o que você pensa, vai para a casa do cacete. É isso que vocês não estão entendendo. A força daquela fala do Will, dele se assumir, não está na quantidade de pessoas. Não está em, ele deveria ter pensado. Está na força de que ele se aceitou. Demais. E ele expôs o medo dele, que o Vecna usava para fazer ele refém. Olha a força dessa cena, amigo. Olha, ele usou isso aqui pra falar que se eu fosse diferente, ninguém ia me aceitar. Só que eu me aceitei, então agora, tipo assim, basicamente assim, eu me aceitei, quem quiser ficar comigo, fica. Se vocês não quiserem, eu vou ficar triste pra caralho, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Exato. Essa foi a cena. E traz um significado muito grande pra comunidade, as pessoas queer. Eu nem sou da comunidade, eu chorei que nem uma louca, eu chorei. E eu fiquei com mais ódio do Vecna. Agora, olha, uma coisa que eu vou jogar aqui. Eu não quero saber do Vecna ser injustiçado. Eu não quero saber dele de redenção. Eu quero que o Harry morra, entendeu? Porque o que ele fez com o Will foi covardia. Foi bem sujo, né? Foi sujo. Aquele desespero, né, que o Noah passa na cena, assim, foi muito, muito marcante, amigo. Eu chorei horrores, assim. E é legal porque, gente, só quem viveu sabe, né? Aquele meme da Gabriela, louca. Tipo assim, só quem precisou um dia se assumir, talvez para as pessoas que você ama, com a insegurança de não ser aceito, ou de perder amizades e tal, é doloroso, né? Então ele representou muito bem, na minha visão, sabe? E amigo, vamos falar, muitas pessoas ainda não conseguiram fazer isso. Essa força que o Will traz nessa cena, de se assumir para as pessoas que estão ali com ele nesse clima apocalíptico, tipo assim, gente, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 5 minutos, mas vocês vão saber que eu me libertei, que eu me aceitei. Eu tô falando de uma galera
que tá enrustida a vida inteira, que passa uma vida sem se assumir. Em 2025. Uhum. Então vocês estão questionando. Gente, pelo amor de Deus, é o que eu tô falando. O contexto de você se colocar na situação, entender a narrativa que essa situação foi construída. De novo, um clima apocalíptico onde não é uma grande incógnita. É uma grande incógnita tudo que vai acontecer ali. A grande arma do inimigo contra o Will era a própria sexualidade, era jogar a solidão. Tanto que lá no primeiro bloco, quando ele traz o Will, quando o Will tem os poderes e mata os Demogorgons lá, o que ele fala antes? Eu escolhi você porque você não se encaixa no seu mundo, você se encaixa no meu. Ali já era o começo desse se assumir do Will, né? E de novo, a maior representação dessa cena é uma pessoa que se aceita, ela não tá nem aí mais pra ninguém, porque Exato. ela se aceitou, então é ela contra o mundo. E contra quem quer que seja. E tá tudo bem se você não conseguiu fazer isso ainda, né? Como Cada um tem seu tempo, claro. Mas eu acho que assim, não dá pra diminuir uma cena como essa. Você jogar na casa do ar é impossível nos anos 80 alguém fazer isso. Porque nos anos 80 não existia um mundo invertido que era invadir Hawkins, por exemplo. Então talvez não existiria essa cena, né? Mas Exato. na série, em ficção científica, essa cena existe. E faz sentido do porquê ela existe. O que não faz sentido é você não entender isso. E é importante que essa cena tenha acontecido. Sabe que o povo Dessa não maneira. entende a importância? Dessa maneira, com esse peso. De ser mesmo na frente de todo mundo mesmo. Então, assim, gente, o que me preocupa de verdade, amigo, foi essa questão, sabe? Faltou um pouco de... eu não sei onde tá a culpa. Se tá nesse ato muito grande entre um bloco e outro, que eu achei desnecessário, né? Eu acho que é pra causar esse buzz da espera mesmo. Então, assim, amigo, me preocupou isso, sabe? As pessoas não estarem prontas pra assistir algo desse tipo, com essa profundidade, sem entrar nessa contextualização que a narrativa trouxe, sabe? Como a gente citou tudo sobre o Will aqui, a gente vai trazer outras, né? Então, assim, me assusta que hoje as pessoas não estão mais prontas para entrar na ambientação que foi apresentada. Então, a pessoa não se questiona, né? Não, e ela tipo assim, é uma exceção de língua que tá falando demais. E aí já é um ponto que eu trago para vocês, é o seguinte, gente, se você se encontra nesse estado de que você não sai do celular, não existe vida sem o celular para você. Você não consegue sentar para assistir uma série sem o celular. Você não consegue assistir um filme sem estar com o celular. Se não for algo extremamente explícito, você não consegue assistir, você não consegue entender. É preocupante, tá? É um caso a gente começar a procurar uma ajuda real. Tô falando que é uma ajuda real. Essa geração TikTok, que levou o nome de geração TikTok, não é o fato de você estar na rede social, você gostar da rede social. É a rede social te dominar a um ponto de você não conseguir fazer mais nada que não seja como ela. Você não consegue assistir mais uma série de 3 minutos. Não consegue. Uma cena que dura 3, 5 minutos é exceção de linguiça. Você não consegue mais assistir, vamos pensar em um Senhor dos Anéis, sabe? Você não vai conseguir assistir. Você vai ficar doido, você vai ficar impaciente. Você não vai conseguir pegar uma série como Pluribus, que a gente vai trazer resenha sobre ela aqui, que foi genial. Você não vai conseguir entender sobre o que tá falando, como tem pessoas que ainda não entenderam sobre o que é a série, né? Eu não entendi. Amigo, se Dark fosse lançado hoje, ninguém conseguiria entender. Não seria o fenômeno que é. E é um tipo de série que você tem que prestar atenção nos detalhes. Gente, Dark é o seguinte... Na foto que tá ali no canto da família, porque o negócio tem um significado. Pra saber o tempo em que os personagens estão, às vezes é na escada. Porque no ano X a escada é desse lado, no Y é desse lado. E se você não se atenta... Você fica com uma grande, tipo assim, que porra que tá acontecendo? Aí a gente tem um reflexo disso. A outra série deles, 1899, que é maravilhosa, ninguém gostou. Por que foi cancelado e ninguém gostou? Porque já estava nessa geração pós-pandemia, onde a gente teve que lidar com nós mesmos, não estávamos prontos para isso, tinha um desgoverno em ação aí, né? Foda-se o Ministério da Saúde, vamos seguir o que os lunáticos estavam falando. Privou a gente privou a gente de vacina, você sabe o caos que foi. Então, assim, o que era pra de fato ter sido uma quarentena se tornou 2 anos, né? As pessoas se refugiando na internet, cada vez mais essas teorias bizarras ganhando vida.
e as pessoas dependentes de dopamina o tempo inteiro no cérebro. Então, gente, isso é muito sério, sabe? E aí a gente vê que, ao invés de ir contra a maré, a indústria viu o quê? Isso dá dinheiro, a gente copia. Então, isso foi pro Instagram, isso foi pro Facebook, isso foi pro YouTube. E isso é assustador. Sim. Né? Inclusive o TikTok, ele ganhou a sua gama aí de usuários na pandemia. Sim. Porque é aquela coisa infinita, né? É a tela infinita. A tela gente, infinita. Hoje, se você parar pra pensar... Tem estudo, né, amiga? Gente, tem vários estudos. Eu vou deixar aqui alguns livros pra vocês lerem que falam sobre isso. Por que vocês acham que o conteúdo longo no YouTube hoje tá sendo tão difícil? Porque as pessoas não querem mais assistir. O YouTube paga hoje pra 2 pessoas. Quem faz shorts e quem faz vídeo longo. Então, assim, se você tem paciência pra viver de shorts, você vai ficar milionário no YouTube. Como em qualquer plataforma, tá? Porém, isso exige uma coisa que é o que tá acontecendo hoje na Reflexo, que eu falo assim, gente, eu tenho 36 anos, né? Quando eu falo a geração de hoje em dia me assusta, é porque é real, tá? No meu trabalho, a gente vê alguns menores aprendizes assim, eu fico assustada. A maneira como eles se relacionam, como eles conversam, me assusta. Me assusta. É tudo muito raso. É tudo muito superficial. E o tempo todo eles estão virados... É trend. Se você não sabe qual trend que é, nossa, que mundo você vive. A vida é trend. Só que trend passa. É tudo rápido. Vocês entendem o que eu quero dizer? É tudo assim, amigo. É uma rápido. sai, outra entra e vai indo, assim. É rápido. Então, bora, looping. muda. É isso que eu tô falando. Pra mim, o maior culpado dessa frustração com a quinta temporada é esse imediatismo. É esse... Acontece logo. Como assim já tá com 20 minutos de cena e não teve ninguém, não teve um Demogorgon, mas aconteceu um monte de coisa. Teve reflexões, teve finalizações de ciclo, tá construindo narrativa pra um outro evento acontecer. Dane-se, tá chato, tá encheção de linguiça. Gente, isso me preocupa real. Um exemplo também que eu vou trazer aqui, que eu vi muitas pessoas criticando, foi a cena da Max com a Holly. Nossa, sim. Tá? No escape de Camazotz, ali, na fuga de Camazotz, né? Onde há esse clímax, porque elas encontram o portal, né? No caso, a Max encontra o portal dela, né? E nessa mesma cena, antes do final, né, tal, existe um diálogo entre a Holly e a Max. E o povo achou, tipo assim, viu? Não é pra ter diálogo nenhum, corre. Tipo, foda-se que a menina vai ficar aí sozinha, então vai pra puta que pariu. Eu achei o meu portal e eu vou embora. E não é assim, né, gente? Então a pessoa tá assistindo errado. É o que eu tô falando, amigo. Sabe por que não houve uma pressa ali? Esse portal, ele veio de uma memória do Harry. Uma memória que o Harry não acessa porque ele tem medo, que é da caverna. A Max sabia que ele não ia entrar ali. Porque pra entrar ali, ele tem que acessar a porra da caverna que ele tem medo. Então ele não vai entrar ali. Então ela teve tempo pra conversar. E não adianta a Holly ir para o portal da Max, porque a Holly não iria acordar. Entendeu? Então, assim, me assusta, me dá raiva. E a Max desenhou ainda, né? Tipo assim, ó... Aquele ali é o meu portal. É isso que, na minha cabeça, eu juro pra você, amiga, eu juro por Deus que eu não consigo entender. Não é possível que você assista aquela cena e você não fique, tipo assim... Caralho, sabe? É isso. Meu, a Holly foi a responsável pra essa fuga acontecer. E ela se encontrou no momento de insegurança. E a Max olhou pra aquilo, uma coisa chamada empatia, que é o que falta em muito de vocês. Empatia. E ela olhou e falou assim, como é que eu vou sair daqui agora e vou largar ela aqui? Sem nenhuma instrução, né? Sem Como um que eu rumo, vou? sem um nada. Do porquê que eu vou passar pelo portal comigo e ela não vai acordar. E tipo, eu fiquei 2 anos aqui, eu sei quanto aterrorizante pode ser ficar aqui, sabe? Vagando de memória em memória sem conseguir sair. Quando a Holly vira pra ela e fala assim, ah, mas a Holly clérica é só um brinquedo. Gente, essa cena tem um peso tão grande, sabe? Então, assim, e o jeito que elas correm também pro portal, eu achei muito bonito também, porque é um caminhar que fica mais rápido até que acontece a corrida, né? Eu acho que isso representa, pra mim, bateu muito assim, amigo. Eu esperei tanto por isso, será que realmente isso vai acontecer? Até pra gente, como espectadora, eu tava tipo assim, gente, vai ter um final feliz? Será que realmente agora será vai? Que vai acordar sabe? mesmo? Né? Então é isso que eu tô falando, gente. Falta um pouco também de vocês entrar na narrativa que tá sendo contada, na história. E eu amei o diálogo das duas, eu chorei. Eu chorei horrores, foi lindíssimo. Como eu falei pra você, a química da Sage com a atriz que faz a Holly, pra mim,
elas foram perfeitas, sabe? Elas estão sendo assim, a Holly acordando lá, correndo do Vecna, a gente vendo a dimensão X ali, aquele bicho lá que parece ser uma aranha, sabe o que parece ser? Um bicho esquisito. Que provavelmente pode ser o Devorador de Mentes, pode ser um outro bicho, não sei, alguma coisa ali. A gente tem uma dimensão pela Holly, né? E o Vecna pegando ela de novo, a maneira que ele pega. Então, assim, foi tudo tão bem construído. Que eu vi gente falando assim, ai, como que uma pessoa que escreveu a cena tal, que é a cena da fuga da Max lá na 4ª temporada, com outro contexto, com o Vecna presente, no mesmo ambiente, jogando coisas ali pra impedir ela de correr. Então é óbvio que ela tava desesperada pra correr, né, amiga? Essa segunda cena agora não significa que ela não tava querendo sair, gente. Óbvio que ela tava querendo o que ela mais queria. Mas é o que eu tô falando, amigo. Você também trouxe isso. A emergência da cena da Max correndo na 4ª temporada não é a emergência da Max correndo na 5ª. Como eu falei, pro Vecna achar elas, ele vai ter que acessar uma memória que o Henry não vai acessar. Então ele não vai vir. Acabou. Ele não vai vir. Até chegar ali, ele vai ter que pegar tanto caminho, tanta coisa, que ele não vai encontrá-las ali. É por isso que não há pressa. E aí eu fico pensando, como que você assistiu e não conseguiu entender isso? Talvez porque você assistiu com o celular na mão, querendo postar, querendo estar no hype lá pra ver. Ou você tá no efeito manada, que todo mundo achou ruim, aí eu vou achar ruim também. Porque assim, eu falei pra você, amigo, eu não vi sair da receita desde a primeira temporada. É a mesma. Tanto que no último vídeo nosso a gente fala sobre isso. Os irmãos Duffy seguem sempre a mesma receita. Sim. Amigos contra monstros. Separa o núcleo, cada um ajuda de uma parte. Depois todo mundo se encontra e batalha final. Toda temporada foi isso. Que acabou assim, isso. O único incômodo real que eu tenho com os irmãos é a dificuldade de matar personagens. Isso real eu tenho. E nesse bloco teve muito essa coisa de morre, não morre, né? Ai, morreu, não morreu. Não então, sei por quê. exemplo, na segunda temporada, eu acho que só foi marcante, por quê? Porque o Bob morreu. Na terceira, o Alexei com o Billy. Na quarta, o Ed. Na quinta, ainda não acabou. Então sossega a porra desse facho, porque não acabou ainda. Sabe? E eu falei pro Léo, pra mim tem duas possibilidades. Ou eles estão trazendo esse lenga-lenga do morre não morre, pra gente achar que não vai morrer ninguém e ele matar metade do elenco no último episódio. Exato. Ou realmente ninguém vai morrer. Só morrer quem a gente sabe vai morrer que é a Eleven. E aí já vem um outro tema que eu vou trazer, do porquê que eu acho que a Eleven tá um cu nessa temporada. E porque isso reverbera nos outros núcleos também, né? Porque tá desconexo. A gente sente o desconforto, parece, né? Amigo, lembra daquela matéria que a Variety soltou, falando que teve Todo um rolo por detrás lá na produção, com o elenco, que blá, blá, teve blá. um rolê dela com o David Harbour, mas parece que foi com mais pessoas. O afastamento dela com a Sage, né? E aí, gente, podem me odiar, eu estou cagando, mas eu vou falar, tá? Eu acho que a Millie Bobby Brown, Millie Bon Jovi, como ela quer que se chame ela agora, que ela tá nessa fase agora também, eu acho que ela é uma tremenda de uma intragável pra conviver. Muito provável. A gente vê isso nas entrevistas. Ela quase nunca está com o elenco inteiro. Ela sempre está com o Noah. Que é canceladíssimo lá fora. Combina super a vibe dele. A vibe dos dois super dá certo, porque são super amigos, entendeu? E assim, amiga, é uma coisa que já aconteceu na 4ª temporada, lá atrás, que ela já vem descontente com o roteiro e com a produção, e ela fez algumas críticas públicas a isso. E muito provável ela não ficou feliz com o final da personagem dela. É porque assim, gente, Deve ter falado do estrelismo ali, vai. deve, certeza que rolou. Ela é uma pessoa intragável. Gente, toda entrevista que ela dá, ela é insuportável. Ela se acha engraçada, ela é personagem. Se a atenção não é pra ela, não tá bom. Até com o próprio Noah. Ela é uma pessoa assim, tipo, tem que estar nela a atenção, sabe? A gente viu quando ela veio pro Brasil o desdém dela com tudo, né? O pessoal repetiu muito sobre o Bom Talvão, que ele foi bem inconveniente com ela também. Mas ao mesmo tempo ela foi insuportável. Muito com uma cara tipo, ai gente, Cumprindo o contrato. sabe? E essa cara que ela tá na temporada inteira. Cumprindo o contrato. Você tá entendendo? E aí a gente viu isso reverberar nas entrevistas que ela fez aqui com o evento lá que teve 2023. O Ela veio divulgar o filme dela lá. Com isso, coisa. exato. E ela tava sempre com a mesma cara que ela tá agora. Aquela cara de nada. Cara de quem tá cumprindo o contrato, gente. Sabe? E ela é assim. A gente olha todas as entrevistas dela, ela é desse jeito, sabe? Então, eu não tô entendendo essa surpresa de vocês
com todo mundo estar desconexo, porque com certeza rolou algo. Gente, temos que entender que essas gravações já foram acontecidas há 2 anos atrás. Entendeu? Aí passou-se 1 ano aí eles editando, né? Fazendo os ajustes para lançar. E esse ano eles tiveram que voltar a se interagir para fazer divulgação. Então, com certeza, bateu o contrato lá e falou, ó, você vai fazer. E quando rolou esse barraco, minutos antes, podemos dizer, horas antes Da Premiere, da né? Premiere, a Netflix chegou com um cano no toba deles e falou, vocês vão lá fingir que tá tudo bem. Vocês não vão estragar a última Vocês vão se temporada. abraçar, vocês vão se beijar e foda-se. Gente, Entendeu? é isso que eu preciso explicar pra vocês. Vocês me enfiam na cabeça de vocês. Hollywood é indústria. Não é a hora do chá, entendeu? Você não vai sentar ali com seus amigos. É contrato, é dinheiro. Entendeu? E dinheiro é poder. Eles não vão brincar com isso. Tem um contrato que resguarda. E são pessoas, querendo ou não, que, né, pode ser no nicho ou não, geram uma influência na mídia. Exato. Se a Millie Bobby Brown vem a público e fala, olha, eu odiei a temporada, nossa, o povo... Quanto de gente que vai lá e cancelar a assinatura da Netflix, ou que não vai assistir, Exato. ou que vai falar mal. Gente, Óbvio. já tava tendo um efeito por causa do Noah, dele falar aquelas coisas semitas lá, aquelas coisas absurdas. que ele falou Maior lá. flop. Já tava rolando isso, entendeu? E aí, vocês não pararam pra pensar do porquê que o único amigo dela fora do set é o Noah? A única pessoa que interage, é sério, é isso que eu tô falando, tá faltando a cognição de vocês juntar A mais B e entender o que tá acontecendo. Claramente houve um desconforto enorme no elenco. Tipo, gente, vamos lá. Tipo, gente, da série agora, em relação a esse assunto. A Max voltou à vida. A 11 traz ela, O foco do grupo inteiro era tentar trazer a Max de volta. Vamos lá, aconteceu. a 11 ressuscita ela na 4ª temporada. Então, elas são super amigas. Desde a 3ª, da 2ª, enfim. Não A teve um cena- abraço, não teve um beijo no rosto, não teve um nossa amiga, graças a Deus você tá viva. Não, a cena foi o Will abraçando a Max, a 11. E vamos pra próxima. Gente, eu tenho a teoria de que a Millie Bobby Brown deve ser um intragável nesse set. Porque se ela tretou com alguém, ela já tava também com o cu cheio de dinheiro já, amigo. Deve ter falado assim, ó, eu não preciso viver isso, entendeu? Eu não sou obrigada a viver isso. Tô com a minha filha aqui, entendeu? Eu tô com outra vibe. Eu não sou obrigada. Quantos milhões eu tenho que pagar pra sair? Eu vou pagar. Certeza que rolou esse negócio. E aí, sabe o que aconteceu? A gente pode rebater uma comparação lá com o caso da Blake e do Baldoni. A gente sabe, mas não pode provar, Sabe. mas a gente sabe. A gente pode comparar. Ela pode ter vindo e falar assim, ó, eu vou fazer. Mas quanto menos possível com fulano de tal eu quero. Exatamente. Quanto menos interação com fulano de tal, pra mim é melhor. Então dá um jeito aí no roteiro aí, ó. Separa bem o núcleo, coloca eu com fulano. Só uma pausa. Que eu estou derretendo. Exatamente. E A aí, gente não sabe porque funciona assim, você sabe, né? gente, eu tava conversando com o Léo sobre isso. Se a indústria fosse tão maravilhosa como era uma mãe, por que a Rihanna, quando o contrato dela acabou, ela não quer saber de subir no palco mais? Nunca mais fez música. Foi fazer maquiagem, perfume, um beijo pra todo mundo, acabou. Olha o que a indústria fez pra Britney Spears. Não Vocês precisa nem querem falar. falar pra mim que não existe isso, que não pode ter acontecido isso. Quando a gente começou a pensar sobre isso, né, amigo? Eu falei, gente, eles estão tirando suco de pedra aí, tá fantástico. É que assim também, a gente tem que entender o quê? É um elenco que se conheceu criança, tá? Lá na primeira, na segunda, na terceira, tava tudo divertido, É tudo festa. né? É mudança de vida, é fama, nanana. Quando começa a vir pra adolescência, barra adulto já praticamente, que eles têm as próprias opiniões, não vai bater. Às vezes no conflito não vai, sabe? A gente não vai concordar, não vai ter a mesma ideologia. Pra você é A, pra mim é B. Exato. Pra você é vermelho, pra mim é verde. E aí as tretas, Você gente, entendeu? vocês imaginam, tempo de gravação, dias e dias e horas, com quem E você não gosta. assinou um negócio com 13 anos pra fazer 5 temporadas, você entendeu? Tipo, 10 você anos. vendeu sua alma há 10 anos, você vai ter que fazer essa merda. Ah, mas eu não gosto dela porque ela é... Foda-se. Vai fazer. Você não assinou? Vai fazer. Então você vai ter que pagar o dobro do que você ganhou. Ah, mas é que vai fazer. E aí, às vezes, o molho fica mais caro que o frango, entendeu? Pra se livrar disso, vai dar muito mais trabalho do que fazer. Vai. Vamos fazer, essa vai. merda, vai. Mas, ó, eu faço, vai assim. Como você falou, Meia é boca. isso. E aquela cara de Millie Bobby Brown que a gente tá vendo. Que é a cara que ela faz em toda entrevista. Uma Não cara tem de mais bosta. cara de Eleven. Não tem.
E, gente, desculpa, eu acredito que haja um senso de estrelismo muito grande na Millie, que ela não aceita, porque assim, desde a primeira temporada ficou claro que a 11 morreria. Se Tanto ficou que claro ou não, não sei, mas assim, era muito amigo, provável. ficou claro, lógico que ficou, era óbvio. Ela era o alvo. Tanto sempre. que quando a gente fez aqui as teorias de quem talvez morreria, lembra que a gente fez um vídeo aqui? A gente não, fala que a certeza quem morreria, uma certeza é 11. Inclusive, quem traz essa narrativa é a própria 8. Exato. Ela fala pra lá, a gente tem que morrer. A gente tem que se sacrificar, se rolar, porque senão eles vão continuar o projeto e a gente não pode. Porque, gente, elas são literalmente armas criadas pelo governo para ter poder. Enquanto uma delas viverem, essa busca vai continuar. Então elas têm que morrer. Aí já entra aqui outro ponto, já enganchei no outro hate que esse povo não se tocou. Ai, porque o mundo invertido virou o ponto da Joana. Porque Estação Barra Funda. Todo mundo entra. todo mundo agora entra, todo mundo sai. Tem uma base limitada. Nossa, que fácil construir um negócio no mundo invertido, né? Aí vamos lá. Essa eu quero responder, vamos lá. Gente, o que tem de novo no mundo invertido? Você já foi, você já entrou, você já saiu, você já sabe o que tem lá, você já viu a criatura que tem. A série foi nos trazendo quem são os inimigos. Demogorgon, Devorador de Mente, Democães, Morcegos, e Pipipi, e Vecna. Não tem mais nada. Ai, mas não tinha paleta de carne no mundo invertido nas 4 temporadas. Por que será? Porque... E outra, amigo, por que você perde o medo do mundo invertido? Porque a sua cidade tá partida no meio. Tem um X que cruza a cidade inteira pra essa porra desse mundo invertido. A sua cidade virou uma base militar que taparam aquilo com placas de ferro. E Ninguém mais só deixaram um portal lá. Tipo Um assim, único portal. A gente vai precisar entrar lá. Porque, gente, de novo, a série é sobre relações. A base militar, como quase em todas as séries, para não dizer 99,9% das séries... De ficção científica? É em busca de poder. Tem uma porra militar, sempre tem. Tem. E é em busca de poder. A gente viu isso em Welcome to Derry, né? Só conseguiram abrir a gaiola, por quê? Porque o Francis, o louco do caralho, achou que poderia mandar uma entidade cósmica e arranca o bagulho do negócio lá. Ó a caralhada que deu lá, entendeu? Quem que fez isso? Um militar. Buscando o quê? Poder. O que o Francis fala? Ontem aconteceu o que aconteceu, a cidade está silenciosa, porque o medo traz ordem. Sim, né? É o que busca poder. Então, uma arma secreta, um ser de outro mundo é poder. A gente viu isso lá na Rússia, na quarta temporada. É material de estudo. Eles Exato. sempre querem estudar. Eles vão reproduzir, eles vão tentar fazer. O Brenner faz... Gente, isso tá acontecendo desde a primeira temporada. É isso que tá me irritando em vocês. É o bagulho que foi apresentado desde o começo. Por que ninguém mais tem medo de entrar no mundo invertido? Porque o Vecna jogou isso pra casa do caralho, ele já entrou. Ele falou assim, ó, estou aqui, entendeu? A prova de balas. Né? Uma skin nova aí. Uma nova skin antinense, entendeu? Tô aqui. E assim, se você quiser me visitar aqui, também tá super acessível. Fica à vontade. Fica à vontade. Entendeu? Né? Mas a hora que eu precisar voltar aqui, também vou ter que voltar. Então eu vou ter que deixar aberto o babado aqui. Eu volto, eu mato 50 militares aí, depois eu volto e tá visto, acabou. É isso. Então, assim, essa base militar construída no mundo invertido, gente, vocês já viram aonde ela tá sendo construída? Ela não é perto da casa dos Wheelers. Ela não é perto da casa do trailer do Ed. É em outro ponto de Hawkins, pelo amor de Deus! Assim como a gente responde essa questão. Ai, nunca vi esse muro de carne, que é uma parede ali pro passo de minhoca, né? Porque ela é em outro ponto. Os pontos que os personagens acessaram durante as temporadas não foi lá no fundo de Hawkins, né? Eu tô falando, lá no final de Hawkins. Exato. Eles acessaram ali o Castelo Byers, a floresta, nananã, a casa ali onde a Bárbara morre, né? Mas não, esse bagulho tá lá longe. Exato. Então, tipo assim... É isso que eu não tô entendendo. Gente, eu juro, eu tô com dificuldade pra entender vocês. Porque assim, você tá passando pano porque você gosta. Não, gente, é que eu sei o que a série me prometeu. Desde a primeira temporada, 10 anos atrás, eu já sei o que ela me prometeu. E ela não fez nada mais do que entregar o que ela promete. Eu acredito que esse erro seria corrigido, amigo, se não tivesse esse ato tão grande entre um bloco e outro. Se fosse uma coisa corrida, vamos supor, lança 7 episódios e o último, um mês depois, só no ano novo, ok. Eu acho que a gente não estaria sentindo tanto isso, sabe? Porque geração imediatista, querendo as coisas pra ontem, tem que esperar um mês, aí espera mais uma semana, aí espera mais não sei o quê.
Então, assim, eu já tiro o chapéu por eles ter feito isso pra uma geração que não tem paciência. Exato. Né? Então, assim, gente, é como eu falei pra vocês, nessa conversa nossa aqui, eu acho que o maior alerta tem que ser com você com relação a isso. Por que que eu Faça uma autocrítica, né? Porque eu não consigo sentar pra assistir uma coisa sem meu celular. Porque eu não consigo entender um diálogo simples de término entre duas pessoas que se amam, mas entendem que os objetivos não são mais os mesmos. E aí não adianta seguir. Sabe? Por que eu não consegui entender isso? Por que eu não consegui entender a briga do Dustin com o Steve? Por que eu não consegui entender que o Dustin tá sofrendo o luto por um cara que era só 2 meses, mas é que na nossa vida não é sobre tempo, é sobre construção de relação. Gente, tem amizades nossas que a gente demora anos pra construir. E tem outras que você bate o olho e fala, gente... Parece que eu te conheço a vida inteira. Vidas. O Éder mesmo, São Paulo, amigo do Rô. Tem um amigo meu, inclusive, Éder, beijo, te amo, saudades. A gente se conheceu no karaokê, no aniversário do Rodrigo. Ele veio de São Paulo pra cá. A gente foi cantar Baby Baba no karaokê e ele foi junto comigo. E foi mais umas 4 pessoas. E a gente se olhou e começou, tipo, ai, gente, amigos. A vida inteira. Pra vida inteira. Tipo, eu não consigo imaginar minha vida hoje sem o Éder na minha vida. Mas por quê? Uma relação que pra quem olha de fora fala, nossa, mas tem um amigo assim por causa... É que não é sobre tempo. É conexão, né? É conexão. Então, assim, ninguém conseguiu entender que o Ed enxergou o Dustin como nenhum no grupo enxergou antes. O Dustin, quem que o Dustin era pra todo mundo? O amigo engraçadinho. Passa a ser ignorado da 2ª temporada em diante. Ele sempre foi um amigo leal, tudo, né? Mas Gente, num quesito assim de relacionamento... Vocês não percebem que é ridículo a forma que eles desacreditam que o Dustin tem uma namorada? É impossível pra eles o Dustin conseguir uma namorada. Por que é impossível? Sabe? E o Ed, aquela cena maravilhosa do Ed na 4ª temporada, que ele pega o Dustin pelo pescoço assim, ele olha e fala assim, ó, promete pra mim que você nunca vai mudar. Sim. É uma pessoa que gostou dele pelo que ele era. Pela primeira vez. O Dustin, que era o nerd, que era o engraçadinho, passou a ser alguém importante. E essa discussão do Steve, ele fala isso. O Ed era autêntico, ele não tinha vergonha de ser quem ele era. Ele assumia que ele era falho. Você não faz isso. Você vive de aparência. Você tá em cima da namorada do seu amigo. Sabe, você é um bosta. Olha o que você tá fazendo. E ninguém entendeu essa conversa. Então eu falo pra vocês, gente, faz uma autocrítica, por favor. Será que a sua expectativa, pelas nossas teorias mirabolantes, que a gente foi pra casa do cacete com a teoria... No outro vídeo, né? No outro vídeo a gente foi, assim como a internet por um todo. Porque realmente a narrativa nos dá essa liberdade. Ou se os irmãos estão entregando o que sempre prometeram. Isso. E isso tá frustrando as pessoas. Tá frustrando. Então, assim, eu faço um convite pra você assistir corrida esses 7 episódios. Tipo, direto, sabe? Sem essa questão do hiato, sem essa crítica. Tenta lembrar como foram as outras temporadas. Olha como tudo tá se fechando de uma forma muito bonita, sabe? E, gente, lembrando, não acabou. Tem mais um, tá? Vamos deixar pra gente bater o martelo se foi ruim ou não no último? Vamos. Dá pra esperar? Então teve muitas revelações, muitos personagens. E só deixou a gente mais ansioso pra próxima parte, né? Então fala aqui pra gente tudo que você gostou. Pega esse vídeo, comenta, curte, compartilha com seus amigos que também gostaram. Pede pra eles virem aqui, vamos conversar, vamos falar sobre. Vamos. E fica atento no nosso TikTok, a gente tá postando bastante coisa lá, Isso, tá, vai gente? lá nas nossas redes sociais, hein? Isso, não todo, mas o TikTok a gente tem um contato um pouco mais pessoal, assim, a gente consegue responder Sim. mais. Então fica atento lá, que eu sempre lanço umas perguntas, a gente tá tendo uma conversa muito legal lá. Então eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Beijo!